Boa tarde, prazer estar aqui com vocês e vou trazer esse assunto que não é dos mais fáceis, mas não é por isso que deixa de ser uma bênção, né? Falarmos desses assuntos um pouco complicados, mas quando a gente vê da perspectiva correta, tudo fica mais tranquilo. Mas vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedir que Ele nos ajude nessa reflexão, nessa meditação, nesse estudo baseado sobre depressão. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós, obrigado por essa reunião aqui, todo esse evento da Umbref, cada pessoa aqui presente, os que ainda vão chegar também, e capacita-me a transmitir essa mensagem com fidelidade. Em nome do Senhor Jesus te agradeço, amém, Senhor. Muito bem. Bom, nosso estudo vai se dividir nessas três partes aqui. Dá para ver, vocês estão vendo direitinho aí, eu só atrapalha muito, mas dá para ler, né? Então pronto. A gente vai apresentar um pouquinho o assunto, depois falar da depressão e a Bíblia, e finalmente o procedimento prático, o que a gente faz, como é que a gente deve agir. Bom, então vamos começar apresentando o assunto. Antes de mais nada, é muito relevante. Por que depressão é um assunto tão relevante? Porque tem crescido muito os casos de depressão de uma forma astronômica, né? Aliás, há décadas se fala que a depressão é o mal do século, isso no século passado, né? Eu acho que permanece isso, né? Mas então, e pelo jeito está aumentando, muito mesmo, tá? Então, muitos casos, enorme crescimento, então é relevante falar de um assunto desse. Mas tem dificuldades. Por que tem dificuldades? Quais são as dificuldades? É porque o assunto em si é espinhoso? Não, porque dependendo do assunto, por pior que fosse, talvez fosse fácil de tratar, de um assunto horrível, mas que fosse facilmente explicável, detectável, era fácil de explicar aquilo, por mais difícil que a situação fosse. Mas nesse caso aqui, é que o assunto em si não é tão fácil. Por quê? Qual é a dificuldade disso? Bom, primeira definição, o que é depressão? Esse é um ponto, que é ponto central em toda a discussão. Importante detectar que existe uma distinção, pelo menos nos termos mais ligados de forma mais técnica, existe uma distinção entre a depressão considerada em termos médicos, um diagnóstico, a pessoa foi detectada com depressão e tal, ou uma tristeza profunda. Normalmente, quando a gente usa a palavra depressão, eu entendo que se usa no sentido mais abrangente. Estou meio deprimido hoje, depressão e tal, de uma forma muito abrangente. Mas, a rigor, se você for falar com um médico, um psiquiatra, um psicólogo, então o termo é mais técnico. Então, a pessoa, para ser diagnosticada como estando com depressão, ela tem que satisfazer a certas exigências ou certos requisitos, por assim dizer. Então, não é... tudo vai depender. Para a gente tratar do assunto, o que se considera depressão? Bom, no meu caso aqui, eu vou falar mais de depressão em termos gerais. Não estou me atendo ao aspecto científico da coisa, mas em termos gerais, apesar de que eu vou falar um pouquinho do aspecto mesmo médico do problema. Ok? Então, a dificuldade é... alguém está com depressão ou não está? Depende do que você considera depressão, né? E o diagnóstico e a solução vai depender disso também, mas, novamente, vou falar em termos mais gerais, tá bom? Bom, um livro que tem me ajudado a entender mais dessa parte mais científica, por assim dizer, é esse livro aí, só atrapalho bastante, Depressão e Transtorno Bipolar. Um livro muito equilibrado, não estou dizendo que a gente precisa concordar em todos os detalhes, mas, no geral, é bem interessante o que esse homem diz. Ele é médico, realmente doutor mesmo, e, além disso, é conselheiro bíblico. Então, ele junta essas duas coisas, tá? Então, muitas das informações que eu vou passar aqui foram dadas por esse livro, eu vou deixar isso claro. Bom, segundo ele, um artigo da American Medical Association em 2010. Alguém vai dizer, 2010 faz muito tempo. Mas o livro foi lançado em 2012, então era recente quando ele escreveu. Mas eu acho que condiz bem com o que a gente quer dizer. O que esse artigo diz? Bom, você sabe o que é placebo, né? Placebo é um falso remédio. Tipo assim, vou fazer um teste com alguém para ver se esse remédio funciona. Então, ele dá o remédio de verdade para alguns e dá um placebo. O que é placebo? É uma pílulazinha igual ao remédio, mas que não tem nada. Então, é só para ver se a pessoa, psicologicamente, só pelo otimismo dela, ela vai ficar curada. Então, vou dizer, se a pessoa tomou um placebo, que não é um remédio, é só fingindo o seu remédio, não tem substância nenhuma dentro. Se a pessoa tomou e disse que ficou melhor, então... isso pode ser tratado sem um remédio mesmo forte. Vocês entenderam a lógica, né? Mas, segundo essa pesquisa, muitos pacientes testados com placebo, ou seja, de uma forma falsa, mas é falsa sim, propositadamente, tiveram o mesmo resultado terapêutico de um antidepressivo real. Ou seja, vocês estão entendendo?
testaram X pessoas, umas com antidepressivo forte mesmo, pronto, toma, outros não era nada, mas vamos ver qual foi o resultado. Nada menos que 87% tiveram o mesmo resultado. Ué, elas tinham placebo, mas ficaram boas igual às outras, então esse antidepressivo não é tão necessário assim. Pegaram a ideia, né? Outro problema em torno dessa questão, suposta causa da depressão. Alguns atribuem a depressão ao desequilíbrio químico, né? Mas segundo o autor do livro, assim, seria um déficit no cérebro de quê? De algumas substâncias, tipo norepinefrina, outros dizem que é serotonina e tal. Mas, segundo o autor, esses resultados não são tão confiáveis assim, segundo ele. Então, ele diz assim: nunca se publicou uma nota sequer ou artigo científico que comprove a deficiência de serotonina como causa de algum transtorno mental. Não vou entrar na briga, a parte científica não é a minha área, tá? Então, eu estou só dizendo o que o livro diz, se alguém quiser, vai pesquisa mais fundo e tire suas próprias conclusões, converse com pessoas dos dois lados da discussão. Eu estou só dizendo que existe essa vertente. E, realmente, quando você pesquisa sobre isso, sobre essa ideia, muitos vão dizer, isso aqui foi detonado, foi comprovado que não é verdade essa teoria, enfim, estou dizendo que, levantando um problema aqui quanto ao diagnóstico de depressão científica, por assim dizer. Não, e ele continua: em 50 anos de tentativa, ainda não dispomos de um estudo bem documentado que nos ofereça o mínimo de cientificidade da demonstração do desequilíbrio químico. Vocês estão pegando aqui, ele está dizendo, não pode comprovar que a falta de serotonina no cérebro gera depressão. Isso ele está dizendo aqui, estou passando a informação do jeito que a gente recebeu, né? Outro ponto que ele diz é imprecisão nos critérios adotados para se definir um quadro depressivo. Entenderam aí ou está complicado? Segundo ele, para a pessoa ser definida, ela tem depressão mesmo, depressão, doença. Então, ela tem que satisfazer esses pontos aqui, né? Mas, segundo ele, é muito impreciso. Por quê? Bom, existe um manual famoso, isso é famoso mesmo na psiquiatria, é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, a sigla é DSM, porque pega do nome em inglês, tá? Então, ele foi lançado pela primeira vez em 1952, é um livro de referência lá nos Estados Unidos, de psiquiatria, então é quase como se diz a Bíblia deles, né? Nesse sentido, entre aspas. Então, isso aí, já houve várias edições desse livro, e ele usa a da 4ª edição, que foi atualizada em 2000. Então, quais são os critérios para alguém ser definido como tendo depressão? Bom, ele fala de 9 pontos aqui. 1, estado depressivo vários dias, quase o dia todo, perda de interesse nas coisas, em todas as atividades. Outro, perda de peso ou ganho de peso por causa de apetite, ou seja, a pessoa ou come muito ou não quer comer nada, isso de uma forma desregrada, ou muito sono ou ausência de sono, né? Agitação ou lentidão bem perceptíveis, fadiga, falta de energia, sentimento de indignidade, culpa, dificuldade de pensar, de concentração e muitos pensamentos de morte, suicídio, não necessariamente de que vai se matar, mas em torno de morte, tá? Então, segundo o livro, esses pontos aí seria um questionário que se faria com o paciente. Você tem isso. Então, se ele tiver pelo menos 5 desses pontos, ele é detectado como, você tem depressão mesmo no sentido médico, ok? E agora tem que incluir um desses 2 primeiros aí para dizer que a pessoa realmente está deprimida. Estou falando de depressão no sentido mais técnico, tá? Não é o sentido que eu vou já falar mais geral, ok? Bom, continuando aqui. Além disso, para satisfazer os requisitos, deve haver um desconforto real, problemas na família, amigo, trabalhos, etc. Nada pode ser causado por uma condição médica ou por um medicamento que a pessoa está tomando. Se ela está tomando um remédio que gera aquilo, claro que aquilo não considera um sintoma de depressão, já que o remédio está dando aquilo, ok? Espera aí, cadê? Acho que eu estou botando errado. Está aqui, né? Não pode ser resultado de luto, alguém que perdeu um parente querido, claro que ela vai manifestar alguma dessas coisas, não quer dizer que ela está com uma depressão nesse sentido aqui, tá? E aí vai. Bom, o problema é que, segundo o autor, esses critérios são imprecisos e não são determinantes, eles não funcionam muito bem, então fica arriscado dar um diagnóstico. Então, segundo ele, o método atual de diagnosticar pessoas com depressão é conhecido por rotular mais pessoas com distúrbio depressivo do que realmente deveria, entenderam? Muita gente vai dizer, você está com depressão, e vamos tratar com remédio e tal, e nem é o caso daquela pessoa, segundo ele está dizendo, e parece que é mesmo. Vamos lá, continuando, concluindo essa parte. No presente estudo, como já falei, usarei o termo depressão de modo mais abrangente, não só o diagnóstico médico, mas referindo-me a um
quadro de grande tristeza. Tá bom? Tudo bem? Então, eu não vou ficar explicando toda vez que usar o termo, né? Vamos lá. Tendo falado isso, apresentado o assunto em termos gerais, vamos falar um pouquinho sobre, essa vai ser a maior parte do estudo, a depressão e a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos ver algumas situações, não dá nem para ver direito, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver algumas situações que a Bíblia fala de alguém que passou por uma grande tristeza, e a gente vai ficar atento nesses relatos, não são muitos, mas enquanto a gente lê aqui os textos, fiquem bem atentos. Será que eu posso descobrir aqui a causa? O que foi que causou aquela pessoa estar com aquela tristeza? O que ela está apresentando? Houve uma solução para esse caso? Qual foi a solução? Pronto, isso aí é que tem tudo a ver com a gente querer aprender o que a Bíblia diz acerca do assunto. Tá bom? Antes de mais nada, antes de ir para os textos, bom, uma dificuldade que nós temos, a Bíblia não informa claramente sobre o assunto, há uma ausência de informações diretas e de detalhes, ela não diz, tristeza, a causa é essa, o nível, tem níveis e níveis, esse nível você trata assim, aquele nível você trata de outra forma, não diz isso, a Bíblia não trata disso, ela tem narrativas, apesar de que tem também instruções, claro, tem instruções sobre tristeza, sim, mas em muitos casos são narrativas, aconteceu isso. Então, alguns salmistas, eles registraram o que estava passando dentro da alma dele através do que a Bíblia diz, ele está dizendo aqui, tá? É isso que a gente vai ver. Na Bíblia, ela normalmente não aparece como doença, mas como uma grande tristeza, ok? Então, você não vê na Bíblia episódios em que a pessoa diga, ele está doente, precisa tomar um remédio, não vê. Não estou querendo dizer que não pode tomar remédio, não estou dizendo isso, estou dizendo, na Bíblia, o que está registrado é que quando aparecem situações de grande tristeza, não é diagnosticado como uma doença que precisa de médico, nos relatos bíblicos, ok? Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Geralmente as causas e soluções são indicadas com muita clareza dentro do próprio texto, a gente vai ver isso aqui nos textos que a gente vai ver. A origem da depressão, da tristeza, qual foi a origem? A entrada do pecado no mundo. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria tristeza de forma alguma. Então, tudo que a gente passa em termos de aflição, não estou dizendo que a tristeza que está passando é pecado em si. Não é isso. O que eu estou dizendo é que ela é decorrente de o homem ter caído e Deus permitiu uma série de aflições no planeta, inclusive a nossa tristeza, depressão, etc. Tá? Então, ela está ligada com o pecado? Sim. Nesse sentido em que ela vem dele de alguma forma, tá bom? O mal está envolvido de alguma forma, ou tristeza com coisas ruins que acontecem, tudo envolvido, consequências da queda. Deus quer nos livrar, sim, de alguma forma, e usa a tristeza para a glória dele e para o bem daqueles que são dele. Importante isso aí. Deus quer livrar. Como e quando? É outro assunto, mas que ele quer livrar? Quer. Mas enquanto isso, ele usa esse problema para ser glorificado e abençoar os seus servos. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando mergulhar nos textos. E, finalmente, vamos ver alguns exemplos bíblicos agora. Tá bom? Prontos para o mergulho? Então ou não estão? Ixi, que povo calado, rapaz. Está todo mundo deprimido? Vamos lá. Então, vamos deixar de depressão agora. Estou brincando, fazendo um jogo de palavras aqui com o termo. Bom, nosso primeiro texto está num livro onde pessoas normalmente abrem muito seu coração e derramam a sua alma, fazem uma tomografia computadorizada, entre aspas, do seu estado de ânimo. Que livro é esse? Não, pessoal, dá para vocês terem uma ideia. Salmos, muito bem. E a gente vai ver um salmo, muito bonito por sinal. Alguém conhece essa música? Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Conhece? Quem já ouviu essa música? Não vou cantar aqui agora não, mas quem já ouviu? Todo mundo já ouviu porque eu cantei agora, mas quem já tinha ouvido? Só a Marli e a Joelma? O pessoal das antigas. O Ives também, que bom, o pessoal mais antigo, né? Enfim, mas essa música é muito bonita, aliás, fica até, desculpa aí, não quis entregar as irmãs Valente, né? A Valente e a Furtado. Mas enfim, mas é uma música muito bonita. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro texto que a gente vai ler é o texto que gerou essa música, ou seja, a música tem como letra esse salmo, um pedaço dele. Qual é o salmo? Muito bem, vamos para o Salmo 116, vamos ler os versículos de 1 a 9, tá bom? Vamos ler com muita atenção, para a gente detectar aqui algumas coisas que a gente vai aprender com ele. Alguém quer ler de uma forma bem alta, bem clara, voluntário ou voluntária,
alto e claro. Alguém? Quem gostaria? Olha, vocês estão contra o sol, não estou enxergando direito não, só vejo as silhuetas aí, mas quem quiser levantar a mão, por favor, para eu saber. Ok, pois não. Salmo de 116, 1 a 9, vai lendo e a gente vai fazendo alguns comentários eventualmente, tá? Por favor. Ok, alguns comentários aí. Quais são os termos aqui, nesses trechos que a gente acabou de ver, que definem a situação prévia do salmista? Aliás, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, é incógnito, não sabemos quem foi, tá? Mas quais são os termos que aparecem aqui que mostram? Ele estava mesmo com grande tristeza, que dentro do que nós estamos considerando, ele estava deprimido, dentro desse termo mais abrangente. Quais são os versículos que falam disso? Veja aí no seu texto. Tem 2 versículos que os termos estão bem carregados aí. Qual é? O primeiro logo que aparece é o... Eu vi alguém dizendo aí. 3, muito bem. O versículo 3 fala isso. Quais são os termos que aparecem aí que mostram o estado dele, que tem tudo a ver com o que a gente está considerando depressão nesse sentido? Quais são os termos aí? Laço de morte, angústias do inferno, tribulação, tristeza. Então essa pessoa estava numa situação horrível mesmo. Outro versículo dentro desse texto que também tem vários termos. Procure aí. Pode procurar aí. Do 1 ao 9. 8. Muito bem, Agatha. Está aqui. Quais são os termos? Morte, lágrimas, queda. Ok? Então está aí os termos. A causa, qual é a causa? Pelo que a gente viu aqui, por que o salmista entrou nesse estado tão ruim? O que ele diz aqui, o motivo? Ele diz? Quem achar primeiro diz. Resposta, não, ele não diz o motivo, tá? Então, não identificado. Não tem uma coisa específica que ele aconteceu isso, e por causa disso, em alguns salmos isso é bem claro. Davi, muitas vezes nos seus salmos, ele fala dos inimigos. Então, às vezes por ameaças de pessoas, ou ameaça de guerra, ou pessoas que querem o mal dele e tal, muitas vezes ele diz mesmo, os inimigos, então a gente vê. Mas nesse salmo não é claro isso, né? Providência, o salmista tomou alguma providência para sair desse estado? Você vê isso aqui no salmo? Muito bem, Braz. Foi o Braz, né, que falou? Versículo 4, exatamente. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ponto. Esse foi o ponto central que mudou o estado dele. Ele estava numa situação terrível, invocou o Senhor. Os resultados são evidentes aí no salmo inteiro, né? Quais são os resultados? Muitos deles. Primeiro, Deus atendeu o seu servo. Versículos 1, 2, vários versículos falam isso. Não é dito como Deus atendeu. Era uma doença e Deus tirou a doença? Não diz. Eram inimigos e Deus derrotou os inimigos? Não fala. De alguma forma, Deus atendeu o seu servo ali. Quer ver? Os efeitos. Versículo 1. Os efeitos de alguém que passou por esse livramento. Agora a gente vai ver o que mudou na vida do salmista. Ele estava numa situação péssima, invocou o Senhor respondeu, e agora como é que ele está agindo? Versículo 1. Como é que a gente pode ver? Ama o Senhor, botei Javé. Javé é o nome, quando aparece Senhor na nossa Bíblia, todo com letras maiúsculas, é o nome de Deus, são 4 letras hebraicas, não se sabe exatamente a pronúncia, mas alguns acham que é Yavé ou Javé, tá? Então, amor ao Senhor. Então ele começa dizendo, eu amo o Senhor. Então, o resultado de alguém ter sido livrado da sua depressão / tristeza, porque Deus agiu, ama ao Senhor. No versículo 2, o que a gente vê?
Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vai invocá-lo. E não só naquele dia, é a vida toda. Senhor, o que tu fizeste é tão grande que a minha vida toda eu vou estar te louvando. A vida toda. Nunca vou te abandonar. Muito bem, versículo 5. O que ele diz aqui? O Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. 3 atributos de Deus aqui. O que ele está fazendo? Ele está louvando a Deus pelos atributos dele. Olha só, conhece mais a Deus e não só conhece, mas exalta. Ele proclama, que é o que ele fez aqui e até hoje, milênios depois, nós estamos vendo aqui, puxa, que coisa interessante, atributos de Deus aqui, porque esse salmista escreveu há milênios atrás, adorando a Deus pelos atributos e está beneficiando você e a mim hoje. Ou seja, ele louva e nos leva a louvar também. Versículo 7. O que aconteceu aí? Uma mudança na vida dele. Volta ao seu sossego. Decisão de se aquietar nele. Interessante. Volta, minha alma. Ele está conversando com ele próprio, né? Ele está dizendo, minha alma, volta. Eu estou dizendo para ti, eu estou te mandando. Volta ao sossego dele. Olha, às vezes a gente tem que dar uma ordem para si próprio. Às vezes a gente está sendo tentado a uma coisa, ou afundando, eu digo, não vou me afundar nisso. Eu vou resistir. Minha alma, vou buscar o Senhor, minha alma. Em outras palavras, é claro que a mesma coisa dizer eu, né? Mas enfim, é uma decisão de eu vou ficar no descanso dele, eu não vou permitir que eu caia de novo nessa aflição toda. E o versículo 9, andar com ele, eu vou andar com o Senhor, ok? Em obediência, em comunhão, tá bom? Tudo bem? Qual foi o salmo que a gente viu agora aí? 116, vimos aqui uma imagem de alguém que estava num quadro altamente depressivo e o que aconteceu para ela? Sair e deu uma guinada, foi para o outro extremo, no extremo bom, lógico, né? No extremo não é o extremo errado. Vamos para outro texto agora, Salmo 73, tem algumas diferenças desse salmo para esse agora, tá bom? A primeira diferença logo, pode chegar lá, vai ser o autor. Mas pena que não dá para ver bem a figura. O que é isso? Dá para ver que evento é esse? O que é isso? Davi levando a arca para Jerusalém. Lembra que a primeira vez que ele tentou não deu certo, estavam levando errado e morreu uma pessoa, mas depois Davi descobriu como é que tinha que levar, levou e deu certo. E a Bíblia diz que ele chamou alguns músicos dele de alto nível para estar nesse cortejo, e alguns deles usavam símbolos. O que é símbolo? Aqueles pratos ali, olha lá, tem um aí que está usando símbolo aí, pronto. E um desses músicos é Asaf. A Bíblia fala bem, lá em 1 Crônicas, o salmista diz isso. Asaf é o autor desse salmo, tá? Então era um músico de importante ministério de adoração em Israel, certo? Ele é o autor desse salmo. Então a diferença começa aí. O Salmo 116, não sabemos quem é o autor, mas esse nós sabemos, é uma pessoa de alto ministério, alto nível, digamos assim, de responsabilidade. Vamos ver os versículos 2 e 3. Quem quer ler em voz alta? Salmo 73, versículos 2 e 3. Voluntário ou voluntária? Ok, então ele começou a analisar a situação dos ricos, os ímpios ricos prosperavam, e os justos não necessariamente. Então, o que está acontecendo? Quando ele começou a analisar isso, aí agora o restante, essa parte agora, a partir desse versículo, ele vai descrever os ricos. Os ricos fazem isso, e está tudo bem com eles, é como se nada estivesse acontecendo, eles não são afligidos como os outros homens, e né? São soberbos, claro, não é só por ser rico, ele está falando de pessoas soberbas, ricos ímpios. Então ele está dizendo aqui, ele começa a descrever os ricos ímpios. Então, versículo 16 e 17, quem quer ler? Opa! Quando ele começou a analisar isso, os pensamentos vieram, ele começou a questionar Deus, até que entrou no santuário. Opa! Quando ele entrou no santuário, ele percebeu uma coisa, o quê? O fim deles. Opa! Então aqui não é tudo, não, aqui é só uma passagem, por assim dizer, um pedaço da história. Vem o porvir, e no porvir vai ter um grande ajuste de contas.
E os servos de Deus vão ser recompensados, os que não são vão ser punidos. Então isso aqui é só uma fase transitória. Quando ele percebeu aquilo, mudou completamente. Olha o versículo 21 em diante. O que diz? Isso, ela leu os 21, 22, exatamente. Isso aqui ele está descrevendo a reação que ele estava tendo quando estava analisando essa situação, né? Ao analisar isso, ele começou a questionar Deus. Ele disse: eu estava embrutecido como animal, eu fiquei amargo por causa dessas conjecturas. Ou seja, ele está descrevendo o estado dele quando estava ruim, tá bom? E o versículo 23 em diante, olha o que diz. Vou ler aqui. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória futura. Aí, tá vendo? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza, fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, olha a sequência, começou a analisar a situação, aquela situação eu já comentei, começou a questionar Deus, ficou amargo, entrou no santuário, entendeu o final de tudo, mudou completamente. Perceberam aí essa sequência muito clara? E agora está vibrando com Deus, eu conheço a Deus, Ele é tudo para mim. Então, o que quer que aconteça comigo aqui, eu estou seguro. Então, tudo aqui, alguns contrastes com o salmo anterior, o autor é conhecido, aqui é mais detalhe, eu vou passar isso mais rápido, porque eu já comentei muitas dessas coisas, né? Já foi comentado, então eu posso ir pulando aqui. Um ponto forte aqui é quando ele diz: entrei no santuário e atinei, ou seja, percebi o fim deles. Olha, entendimento. Isso aqui é o que eu já estou comentando, vou pular porque é só o que eu estou dizendo. Mas olha a importância de entrou no santuário de Deus, buscando a comunhão dele, ou no desempenho do seu ministério, fazia parte lá no santuário, e entrou lá desempenhando o seu serviço, e quando ele entendeu, Deus deu discernimento para ele, e com esse discernimento das coisas, do futuro, de quem ele era, de quem Deus é, mudou completamente. Então, pronto. Mudou a situação ao redor dele, dos ímpios e tal? Mudou alguma coisa? Mudou ou não mudou? Vocês estão comigo? Pessoal, com isso, a situação dos ímpios ao redor, que é o que estava incomodando Asaf, mudou? Isso, a resposta é correta. Não mudou. Os ímpios continuaram prosperando. Mas a cabeça dele mudou. Então foi uma lavagem cerebral. Não, a verdade. Ele atinou com a verdade, ele viu além das circunstâncias. E aquilo tranquilizou. Lição para nós. Ok? Passando adiante, vou passar aqui rapidinho para já ir para o próximo. Bom, esse aqui, Davi, vamos falar um pouquinho sobre uma situação em que ele passou de certa angústia, certa depressão. Aliás, Davi teve vários momentos assim. E um deles, o contexto aqui, vou passar rápido porque eu vou explicar aqui, não tem problema. Davi estava já um homem feito, mas jovem, e morava no palácio com Saul, que era sogro dele, e Saul ficou com inveja dele e quis matá-lo. Vocês conhecem bem a história. Em um determinado momento ele percebeu que a ira de Saul era mortal, e Saul ia matá-lo mesmo, e ele teve que fugir. E essa fuga dele foi desesperada. Então ele fugiu desesperado. O Jonatas, filho de Saul, muito amigo dele, foi que contou para ele: fuja, meu pai vai lhe matar. Né? E ele fugiu, se despediu, foi uma cena muito emocionante, deixou tudo para trás, era casado, deixou a casa dele, deixou o palácio, todo o futuro promissor que ele tinha, deixou de lado e foi para o desconhecido, sozinho, desamparado, humanamente falando. Chegou no local onde os sacerdotes moravam, mentiu para o sacerdote, disse que estava lá a mando de Saul. Saul me mandou aqui numa missão secreta, mentindo, tão desesperado que ele estava. Lembra da história em que ele pegou os pães da proposição, que Cristo cita isso no Novo Testamento? Foi aqui. Então ele disse: eu estou com fome. Aí o sacerdote disse: tem os pães aqui, o pão do santuário lá, mas não é lícito, mas eu vou lhe dar por causa da emergência. E ele levou os pães, enfim. Por conta disso, Saul descobriu, matou os sacerdotes depois. Davi ficou arrasado. Seja como for, nesse contexto ele chega numa cidade que era dos inimigos dele. Ele estava tão desesperado que ele chegou lá dos filisteus. O que aconteceu aqui? 1 Samuel 21, 10 a 14. O que diz aqui?
Chegaram lá? Qual é a referência? Isso, 1 Samuel 21, 10 a 14. Pessoal, vocês têm que interagir mais. Vamos assistir a aula nossa lá no Cibima, que a gente vai botar vocês para participarem rapidinho. Não, pelo menos a gente tenta, não pode garantir o resultado, né? Mas pelo menos a gente tenta. Mas vamos lá. 1 Samuel 21, 10 em diante, diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Gate era a terra dos filisteus, inclusive Golias, né? Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Olha a reação de Davi, quando ele viu lá. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Claro, ele estava nas mãos do inimigo, e os príncipes lá, os generais, dizendo: Saul, esse homem é um herói de guerra, é nosso inimigo, cuidado. Aí Davi se apavorou, já estava numa situação péssima, né? Então, versículo 13: pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Ou seja, ele fingiu que estava maluco. Então, feito louco lá, babando aqui, puxando as cortinas e tal. Fingiu. O que aconteceu? Deixaram ele embora. Impressionante, que era muito mais fácil ter matado logo ele ali, né? Deixou ele embora. Ah, eu não quero mais louco aqui, já tem louco demais aqui na Filístia, deixa ele embora. Foi libertado. Incrível, impressionante a graça de Deus fazer isso. Resultados: foi expulso sem tocar. Começou um período de bênçãos na vida dele. Ele foi se refugiar numa caverna em Adulão, os parentes dele foram ter com ele, vários homens que eram fora da lei, procurados, foram se juntar a ele para apoiá-lo, e ele se fez líder desses homens no decorrer do tempo, se tornaram grandes valentes de Davi, homens valorosíssimos. Então começou aí o processo. E Salmo 34, depois vocês vão ler, que bênção de Salmo, ele escreveu nessa ocasião: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está lá para sempre em meus lábios. Mas vale a pena a gente ler alguns desses versículos. Abre no Salmo 34. Olha só que coisa linda, é um dos mais belos salmos da Bíblia. Versículo 4, vou ler aqui. Chegaram lá? Qual é o salmo? Isso, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6. Clamou este o quê? Aflito, Salmo 34, 6. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Versículo 7, o que diz aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Famoso versículo está aqui. Davi escreveu esse salmo logo após essa ocasião, após ter sido libertado ali. E aí ele continua. Ok? Aí continua lá, belíssimo. Então o resultado foi uma bênção, Deus realmente restaurou Davi. Uma análise desse episódio: nós somos frágeis. Davi, o grande Davi, herói de guerra, valente, homem realmente de muito valor, fraco. Na hora de uma pressão muito grande, ele se desesperou e fez coisas inconvenientes. Ele mentiu, que custou a vida dos sacerdotes. Ele se fingiu de louco, apavorado que ele estava. Então, nós somos frágeis. Nunca ache que você, ou alguém que você admira muito, aquele ali é corajoso, aquela ali é corajosa, aí é imbatível. Não faça isso, porque as pessoas mais corajosas, mais valorosas, elas podem cair de um dia para o outro mediante uma pressão muito grande. Pode, nós somos frágeis, bote isso na sua cabeça. Ok? É bom para você nunca se achar muita coisa, ou não idolatrar ninguém, botar no pedestal. Tudo bem que a gente admire algumas pessoas, tenha como exemplo, não tem problema, mas saiba, nunca coloque demais, porque aquela pessoa pode cair se ela for pressionada muito forte. Ok? E humilde. Quando a gente estiver forte, a gente às vezes se sente forte. Sim, amém. É Deus. Senhor, eu estou me sentindo muito bem agora, corajoso, enfrentando situações, eu estou tranquilo. É Tu, Senhor, porque se Tu me largar agora, eu afundo em depressão, em tristeza, tudo isso. Ou seja, humildade. Isso aqui eu estou dizendo não é para a gente ficar abatido, eu sou fraco. Não. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Mas lembre, a força vem dEle. Nunca traga a força para si próprio, nunca ache que é, porque não é. Agora Ele é infalível, Ele dá força sempre que precisa. Ok? Vamos lá. Deus não repreendeu Davi, interessante. Porque Davi mentiu, Davi fez coisas inconvenientes, mas Deus não repreendeu, pelo menos não está registrado, pelo contrário, abençoou.
Então Deus abençoou o pecado? É isso o resultado disso, a conclusão que a gente chega a isso? Então a gente não precisa se preocupar em andar com santidade, mesmo deprimido. Se está deprimido, então faça o que você quiser. Está deprimido, tudo é justificável, nada é pecado. Não. O ensino não é esse. O pecado é horrível, sempre será. Porém, Deus conhece os nossos limites. Ele sabe quando estamos no fim das nossas forças. Ele sabe a diferença entre uma coisa que a gente está profundamente exaurido ou rebeldia mesmo, ou vontade de pecar. Ele sabe. Então, nunca diga, agora eu vou pecar porque eu estou liberado. Não faça isso. Mas, ao mesmo tempo, saiba, Deus é muito misericordioso, Ele sabe cobrar exatamente o pecado de uma pessoa ou de outra, conforme ela está naquela situação. Ele sabe. Uns Ele vai cobrar muito, outros Ele vai cobrar menos, ou até relevar, seja o que for. Mas Ele é muito misericordioso e sabe como tratar nosso coração, nossos limites em cada situação. Tá bom? Bom, o próximo eu vou pular aqui. Mas não vou pular não. 1 Samuel 30, de 1 a 6. 1 Samuel 30, de 1 a 6. Contexto aqui, tá? Deixa eu explicar aqui, presta atenção. Davi estava onde no cenário anterior? A gente deixou ele onde? Na caverna, beleza. E o que estava acontecendo naquele contexto? Ele estava o quê? Fugindo de Saul, beleza. Então estava numa situação ruim. Mas foi melhorando, porque, como eu falei, foi chegando mais gente. A essa altura aqui já tinha 600 homens com ele. Olha, crescendo. Então, a situação dele estava mudando, ele estava bem melhor. Num certo momento, por algum motivo, ele voltou para os filisteus pedindo ajuda de novo, porque Saul era sempre ali perseguindo, para matar. Ele foi pedir ajuda, é errado. Mas, seja como for, ele se fingiu de amigo do rei, agora já tinha sua tropa ali, já estava mais respeitável ali, né? Mas fingiu amigo do rei, o rei deu uma cidade para ele ficar morando com os homens dele lá, Ziclag. Fiquem morando aí nessa cidade, ele fingiu que batalhava em favor do rei, pelos inimigos do rei e tal. Está nesse contexto. Em determinada situação, adivinhe com quem foi que o rei filisteu foi batalhar? Com quem? Para eu fazer esse drama todinho, só pode ter sido... É o drama mesmo. Aliás, eu estou ironizando um pouquinho, mas é um drama. A situação ficou dramática, porque chegou o momento de que o rei de Gate, o rei filisteu, ia batalhar tão somente contra quem? Não é difícil de imaginar. O povo dele, os judeus. Então, Saul. Então, agora, o rei de Gate, vou batalhar agora com Saul. E ele pensou, Saul é inimigo de Davi, então Davi vai estar comigo. Imagine o que deve ter passado na cabeça de Davi. Eu vou lutar contra meu povo. Mas Deus poupou Davi. Como? Os príncipes dos filisteus, quando viram Davi com aqueles centenas de homens ali, disseram, aqui Davi não pode ir com a gente não, porque ele pode se voltar contra a gente para apoiar o povo dele. O rei quis defender Davi, não, mas Davi não vai fazer isso, ele gostava de Davi, mas cedeu, mandou Davi de volta. Deus livrou Davi do que aconteceria, eu não sei. Quando Davi chegou em Ziclag de volta, nosso cenário, vamos lá. 1 Samuel 30. Diz assim, versículo 3. Vou ler do 3. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la, o quê? Queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram o quê? O quê? Levado cativo. Os amalequitas foram lá, invadiram a cidade, destruíram, levaram todas as mulheres e as crianças. Os soldados chegaram, não tinha mais família. Imagina o desespero. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Imagine esses homens valentíssimos, heróis de guerra, super corajosos, ali em frangalhos. Chorando, tanto que não tinha mais força para chorar. Desespero, aflição, depressão, nesse sentido que eu estou falando. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de quê? Apedrejá-lo, porque todos estavam em
amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Situação terrível. Mas olha a última frase do versículo 6, o que é que diz? E porém o quê? Vamos ler todo mundo junto? Porém, Davi... Pronto. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Frase! Resultado, Davi se animou novamente, consultou o sacerdote, consultou a Deus, Senhor, o que é que eu faço? Deus disse, vá, pode ir que você vai conseguir todos de volta. Davi renovou-se na mente, no coração e nas forças físicas, juntou alguns dos seus soldados, alguns estavam tão cansados que não conseguiram ir, mas muitos foram, recuperaram tudo. Esse é o resumo da história. Que lições nós temos aqui? Davi se restaurou novamente e Deus fez um grande livramento aí em todos eles. Ok? Bom, coisa importante aqui. Davi fez alguma coisa na parte humana para que essa bênção seja consumada? Ou não? Só orou e esperou Deus fazer tudo? Fez ou não fez? Vocês viram o que aconteceu, eu acabei de ler. Ele consultou a Deus, Deus disse, vá que vocês vão conseguir. Aí o que Davi fez? Foi. Usou suas forças? Usou ou não usou? Claro, Davi fez toda a parte humana, sabendo que Deus estava abençoando. Então, uma vez sabendo que Deus abençoaria, ele se esforçou, sim. Que lição! Aplica isso. Primeiro, busca a Deus. Segundo, toma toda a providência humana que pode ser feita para lhe livrar daquele estado. Faça tudo o que tiver ao seu alcance. A gente vai falar um pouquinho disso mais antes de encerrar. Quanto tempo nós temos? Alguns minutinhos ainda. A gente vai falar um pouco mais disso, mas lembra disso. Depende do Senhor e faz a parte humana. E fundamental isso. Ok? Bom, esses aqui eu vou só dar as referências e vocês podem anotar, mas eu vou pular, tá bom? Quem é esse? Não dá para ver nada. Quem é? Paulo, muito bem, como é que você reconheceu? Bom, anota as referências. Dá para ver, pronto, pelo menos anotem quem quiser e vejam em casa. Eu vou pular esses exemplos, tá? Mas ele fala de, resumindo, Paulo fala que ele passava por muitas tristezas. Em tudo somos abatidos, mas ele era abatido, era afligido, mas não ficava desesperado, não era derrotado. Pronto, resumindo é isso, ok? Então anotem isso aí. Pronto, vou pular isso aqui. Outra situação, ele fala de que Deus deu um grande... quando ele estava preso em Roma, a igreja em Filipos mandou uma pessoa ajudá-lo lá, essa pessoa quase morreu, era Epafrodito, chegou lá, então Paulo ficou muito... os filipenses ficaram tristes por causa dele, que quase morreu, esse Epafrodito, então Paulo resolveu mandar de volta ele. Então a ideia, o que Paulo diz é, Deus não permitiu que Epafrodito morresse, então... porque eu ia ter muita tristeza, em outras palavras, podem anotar a referência, depois vocês veem. Deus me livrou de tristeza sobre tristeza, então recuperou Epafrodito, e eu mando de volta para vocês se alegrarem também, e eu também me alegre. Ou seja, Paulo passava por tristezas, mas Deus dava alegrias, como a recuperação de Epafrodito, e ele quis alegrar os irmãos. Olha o exemplo aí de uns querendo alegrar os outros, ok? E a terceira, seria a última referência de casos que a gente quer tratar, anote aí 1 Timóteo 1, 16 a 18, outra situação em que Deus usou um personagem, não é muito conhecido, Onesíforo, e Paulo diz que ele foi reanimado por Onesíforo, ou seja, mostra que Paulo tinha seus abatimentos e Deus usava pessoas para confortá-lo, ok? Bom, vamos passar adiante aqui, isso aqui eu já falei o resumo. Finalmente, procedimento prático, como é que a gente deve agir para sair dessa situação para essa? Como é que a gente vai agir aqui? Cadê? Primeiro, percepção correta de Deus e sua palavra. Entenda quem Deus é, entenda a Bíblia. Ele criou tudo, toda a natureza, o cosmos, tudo que existe no universo, todos os seres, nós, a mente da gente complexa, confusa, muito complicada. Ele criou a mente da gente, muito profunda as coisas que ele criou. As coisas espirituais ele criou também. Então, poderes espirituais, o mal ele não criou diretamente, mas ele permitiu a existência, mas tudo está sujeito a ele. Então, Deus domina sobre todas as coisas e usa tudo para a sua glória, e no fim ele vai ser glorificado de uma forma plena. Mas seja como for, ele criou tudo. Isso nos dá muita segurança. Tudo ele faz conforme o seu propósito.
E nada acontece contrário ao que a Bíblia ensina. Nada. Pode ser que a Bíblia não trate de certos assuntos, tudo bem, mas ela dá os princípios. Então vamos usar os princípios e tudo vai acontecer dentro da vontade de Deus corretamente. Nada vai negar o que a Bíblia diz. E isso vale para questões de depressão também. Os casos registrados na Bíblia normalmente tratam de tristezas diretamente ligadas com causas específicas. Tá? Não, normalmente houve um motivo para a pessoa passar por aquilo. Exceto, até o do Salmo, qual foi o primeiro Salmo que a gente viu? 116, não sabemos o motivo, mas teve, ele estava aflito. Né? Mas normalmente não era o que a medicina caracterizaria como depressão. Não, porque tinha um motivo ali, aconteceu aquilo ali, então ele está triste por causa daquilo. Ok? Vamos lá. Como é que a gente deve fazer, afinal de contas? Estão chegando em termos bem práticos. Tente diagnosticar a causa da sua tristeza. Por que eu estou triste? Pronto, tente analisar isso. Uma vez tendo diagnosticado isso, o que é que a gente deve fazer? Recorra diretamente a Cristo pedindo livramento. Senhor, me livra. Ó Senhor, livra a minha alma. Pronto, peça. Né? Tome as providências que tiver ao seu alcance. Já comentei sobre isso. Agora, quais seriam essas providências? Vou dar exemplo aqui de algumas. Aliás, eu queria que vocês respondessem agora, vocês vão participar. Que providência a gente deve tomar no caso de que está uma tristeza muito grande, você detectou, isso está me entristecendo, o que você deve fazer em termos práticos, em termos gerais? Não vai dizer, no meu caso é isso, não vá fazer isso aqui agora, não é o caso. Mas o que a gente deve fazer? Exemplos gerais. Vou esperar até vocês falarem. Consultar o pastor, consulte pessoas que você confia, no caso o pastor, a liderança, ou mesmo que não seja ele, outras pessoas que você acha que vão lhe ajudar, peça conselhos, beleza, ótimo. O que mais? Se for o caso, sim, vá atrás de terapia, vamos comentar isso também, pode ser o caso, sim, com certeza. O que mais? Oi? Oração, claro. O que mais? Só mais um para eu comentar aqui. Meditar na palavra, ótimo, boas providências. Exemplos. Larguem a situação que lhe causa tristeza, óbvio. Então, se você percebeu que sua tristeza é porque você está fazendo uma coisa que está lhe dando aquela tristeza, pare com aquilo, óbvio. A não ser que seja uma coisa que Deus está mandando você fazer e você fica triste, é outro assunto. Mas se a coisa não é Deus que está mandando, você está fazendo aquilo, está lhe dando a tristeza, está lhe perturbando, pare com aquilo. Né? Talvez assistindo alguma coisa que não é para assistir, ou sei lá, andando com pessoas com quem não deve andar, indo para lugares que não deve, não sei, alguma coisa está lhe perturbando. Pare com aquilo, tome providências. Se for o caso de pecado, não estou dizendo que todo caso mas se for uma tristeza pelo pecado, aí é óbvio, se arrependa e largue aquilo e confesse. Claro, se for o caso de pecado, nem todo caso vem de pecado direto. Já comentamos isso? Tudo isso já foi comentado. E esforço mental para banir maus pensamentos. Isso aí talvez seja a parte mais difícil, mas é óbvia. Na hora que vier pensamentos que vão lhe perturbar e lhe trazer tristeza de volta, tire da sua mente. Não é fácil, eu sei, e Deus sabe também. Ele sabe o limite que a gente pode chegar para ele entrar em cena. Mas até onde você puder, banir, expulsa. Vem o pensamento, vem aquilo. Não se entregue aquilo como Asaf fez, olhando para a prosperidade dos ímpios. Se entregando, pensando, porque a gente é mestre nisso. Nós somos muito frágeis. Às vezes, quando a gente começa a pensar em coisa, aquilo, a gente se mergulha e vai longe. Para! Se você detectou que aquele fluxo de pensamento não é bom, pare com aquilo. Confesse imediatamente, Senhor, eu não quero pensar nisso. Peça ajuda, mas decida, eu não quero pensar nesse tipo de coisa que vai me botar para baixo. Agora, diante de evidências que a situação envolve uma área além dessas, ou seja, ou física, ou química, ou neurológica, etc., busquemos auxílio da medicina, claro, mas você detectou que vai além de tudo aquilo. Então, tem situações que você tem que recorrer realmente à terapia, a remédio, se for o caso. Sim, existem casos e casos. Né? Do mesmo modo, alguns podem dizer, mas como é que pode? A Bíblia não é suficiente para isso? A Bíblia é suficiente porque Deus quer usá-la de uma forma direta, mas tem coisas que Deus usa os recursos que Ele deu.
Quer dizer que quando a gente está com dor de cabeça, em vez de tomar um remédio, a gente vai ler um versículo, a dor de cabeça passa? Deus pode fazer isso, mas normalmente Ele quer que a gente tome providências. Se está com problema de saúde, vá no médico, faça exames, faça tratamento, óbvio. Então Deus colocou isso, é Ele que está fazendo, Ele está lhe dando isso, faça. E no caso, algumas situações mesmo de depressão mais profunda, etc., eu entendo que é o caso, é esse o caso. Então você tem que procurar ajuda médica, não tenha dúvida disso, ok? Inclusive no próprio livro que a gente leu, ele diz isso, ele reconhece claramente, ele não é contra buscar ajuda da medicina, não. O que ele diz é, cuidado para qualquer coisinha, corre para o médico, corre para remédio, quando você nem precisa chegar até lá. Esse é o ponto que ele traz. Olha, por exemplo, ele chega a dizer numa certa situação, ninguém deve parar de tomar ou ajustar a sua medicação sem antes consultar seu médico. Ele sabe o conselho, ele diz isso no livro dele. Tá? Enfim, continuando. Equilíbrio em nossa análise. Cuidado para nós não cairmos em um desses extremos. Olha só, uma vez que o pecado está na base da nossa tristeza, a solução é sempre puramente espiritual. Manter-se em quadro depressivo é pecado. Então, se alguém está com depressão, imagine, alguém que pensa assim, alguém está deprimido, está pecando porque está deprimido. Gente, não faça isso. Não é assim. Né? Ou seja, nesse caso, médico e remédios nunca. Tem essa vertente. Não é por aí. Não caia nesse ponto. Nunca se pode usar um médico. Está errado, não é assim. Por outro lado, cuidado para não cair no outro extremo. Depressão e tristeza nunca pode ser pecaminosa. A pessoa que sofre aquilo não tem culpa de abrigá-la, pois é uma doença. É isso. Médico e remédio sempre. Qualquer problema, fulano está triste hoje, vá para o médico. Não, também, isso é um erro. Ou seja, o caminho é, use o bom senso. Eu acho que ficou claro. Ficou ou não ficou? Tenta, vai por esse caminho. Se você entendeu que tem algo além, entendendo que Deus está, óbvio, se Deus não lhe curou da forma direta, como Ele fez com esses personagens, ou removendo o problema, seja como for, se for o caso, recorra à medicina, e Deus há de usar, se Ele quiser, para lhe aliviar, sim, ok? E, finalmente, ao invés de ficarmos perturbados, será que o que eu estou sentindo é pecado ou não é? Esqueça, faça o que é certo, e ponto, né? Tome os passos indicados, sem ficar pensando, e agora, isso é pecado meu, ou não é pecado? Não, gente, faz o que é certo, toma esses passos que a gente comentou, sem ficar encucado, como se diz, aumentar a depressão, né? Enfim, a atitude correta diante do Senhor, nutrir sempre a atitude de confiança e dependência dEle com gratidão. No caso de recorrer, reconheça que esse é o meio que Cristo quer usar para lhe curar. Não significa que a palavra de Deus não é suficiente, vocês estão entendendo, ok? Assim como ninguém vai dizer, vou me curar do câncer com a Bíblia, não existe isso, porque Deus não quer usar a Bíblia para isso, vocês estão entendendo? Então, não vão achar que a Bíblia falhou, não, a Bíblia nunca falha, ok? E concluindo, depressão e tristeza são consequências do pecado humano, como já falei, não quer dizer que aquela depressão em si é pecaminosa, mas é resultado de nós estarmos nesse mundo caído. Deus nos quer livrar delas, Ele o fará totalmente no futuro. Olha Apocalipse 21:4. Quem quer ler? Bem alto, a condição é essa, ler alto e com gosto. Apocalipse 21:4. Quem chegou lá? Olha aí que maravilha, esse é o futuro que Deus tem para o povo dele todo. Claro, aqui nós estamos no livro de João, que já está falando do que vem depois do milênio, o final de tudo é isso aqui, mas tem um processo, quando nós morrermos, já vamos estar livres da tristeza, com certeza, então isso pode ser hoje, se Deus me levar hoje você não vai ter mais tristeza nenhuma, vai ser livrado, individualmente, você vai estar na presença de Cristo, sem mais tristeza, sem mais pecado, sem mais depressão, nada. Na hora que morrer, se é salvo, óbvio, se não é salvo, é o contrário, né? Aflições sem ter mais jeito, se morreu sem Cristo, mas morreu com Cristo, acabaram os seus problemas, quando nós partimos, se for o arrebatamento da igreja, melhor ainda, vai a igreja toda junto, né? Mas seja como for, milênio inteiro, depois do milênio, é o que João está descrevendo, mas seja como for, quando sairmos daqui, acabaram-se isso, e na história, no planeta inteiro, vai reinar exatamente isso, a ausência de choro, a ausência de tristeza.
Na base do livramento, Cristo pagou o preço do nosso pecado. Isso é importantíssimo. Por que Deus planejou livrar muita gente da tristeza, de toda tristeza? Porque Ele amou, mas Ele tomou alguma medida para que pudesse nos salvar de uma forma justa? Sim. Não é que Ele, pela misericórdia, vai perdoar todo mundo e aleatoriamente. Não. Ele teve que tomar providência, pagar o nosso pecado, porque Ele é justo. Então, para Ele nos abençoar, ter comunhão conosco e livrar de tudo isso, nosso pecado teve que ser tirado de nós. Só tinha um jeito: Cristo pagou por nós. Olha o que diz Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Olha que coisa belíssima. Aliás, esse capítulo é muito conhecido de Isaías, né? É o último do famoso, os cânticos do servo. Tem 4 cânticos do servo em Isaías, esse é o último deles. Diz assim, Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, o quê? A paz. Olha só o que a pessoa deprimida mais quer, a pessoa triste mais quer: paz. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado no nosso lugar e por causa disso nós temos a paz. E pelas suas pisaduras, seus machucados, seus ferimentos, nós somos curados. Interessante que esse versículo foi aplicado na vida de Cristo, para quando Ele curou muita gente. Mateus diz, isso estava cumprindo Isaías, Ele levou as doenças dele sobre si. Isso não quer dizer que nós não passamos doença, mas Ele exemplificou na prática o que Ele vai fazer no futuro. Nós não vamos mais ter doença, porque Ele levou sobre Ele. Não é que Ele pegou todas as nossas doenças, não é isso. Ele levou a causa de tudo isso. Então, por isso, nós não vamos mais ter nenhuma dessas coisas. Por enquanto, Ele sempre ampara de algum modo os seus. Foi assim em todos os casos da Bíblia. Ele sempre ampara de alguma forma. Alguns imediatamente, outros não imediatamente, outros Ele dá força para suportar, que já diminui o problema, só de ter força para suportar já diminui, e alguns problemas podem durar a vida toda, mas Ele vai dar condições da gente suportar até com alegria, sim, mas Ele sempre ampara. Ou seja, e Ele tem um propósito. Por que Ele usa as aflições enquanto elas duram? Porque Ele quer nos edificar em Cristo. Com o sofrimento, nós corremos para perto dEle, nós somos confortados. E Ele é glorificado como? Pode ser livrando do problema, com certeza. Pode ser nos deleitando na presença dEle naquele momento, com certeza. Ou simplesmente nos dando força para resistir, nos transformando à imagem dEle. Ele está sendo glorificado da mesma forma. Então, nunca um problema acontece de nada, do nada, como se fosse gratuito na nossa vida. Deus tem um propósito para aquilo. Ok? E Ele nos aperfeiçoa enquanto o livramento não chega. E, para terminar, lembremos-nos sempre das promessas bíblicas em qualquer situação, qualquer. Eu quero concluir com essa aqui. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que promessa maravilhosa! Venham a mim, vocês que estão cansados, deprimidos e sobrecarregados, e tristes, desesperados. Venham, eu aliviarei. Os que forem a Ele, de coração, se entregam a Ele de fato. Acharemos alívio para a nossa alma. Ou seja, Ele nos livra de alguma forma da depressão, da tristeza, aqui, em grande parte, e principalmente quando nos levar para si, porque Ele pagou a nossa culpa. Amém? Santo Deus, obrigado por essas palavras, obrigado por essas verdades que Tu tenhas aplicado na vida de cada um aqui presente. Em nome de Cristo, amém, Senhor.